Boa noite, meus amigos. Sejam bem-vindos à nossa casa, Grupo Espírita Inácio Ferreira. Obrigado pela presença de vocês. Sejam sempre bem-vindos à nossa casa. Pessoal, muito boa noite. Hoje nós tivemos problema com o palestrante. Ele teve um imprevisto. E quem vai fazer a palestra hoje vai ser a Isa. Ela vai falar sobre nos bastidores de uma reunião espírita, tá bom? Então a gente vai aprender um pouquinho o que acontece quando a gente está fazendo essa palestra aqui. O que acontece, os espíritos estão aqui nos olhando, dando passe, estão trabalhando conosco, tá bom? Mas antes disso eu vou ler uma mensagem, vou colocar o meu óculos, porque senão não enxergo nada. Vou ler O Céu Te Escuta, Carlos Bacelli com o irmão José. Pensa no bem. Não há quem seja capaz de criar o hábito do bem, sem nele acostumar-se a pensar sendo realizado através de sua própria iniciativa. Muitos, sem dúvida, desejam o bem que os outros façam, mas ainda não lograram desejar o que pode e deve ser concretizado pelas suas mãos. Os homens, em geral, costumam reclamar da ausência de solidariedade no mundo. No entanto, poucos são os que compreendem que quem reclama sua falta são os primeiros a serem chamados a torná-la realidade. Quem identifica um foco de incêndio na floresta, sem dúvida, necessita comunicá-lo às autoridades competentes, mas, enquanto a brigada não chega no combate às labaredas, compete-lhe fazer o que esteja ao seu alcance para debelar o fogaréu destruidor. Não deixes, assim, passar um só dia na tua existência sem que ocupes o teu pensamento com algum bem a fazer, porque a pouco e pouco esse pensamento persistente haverá de convencer os teus braços a se descruzarem. Nossa, pessoal, aqui foram umas palavras bem duras, mas a gente tem que fazer. Não pode ficar de braço cruzado, a gente tem que tentar fazer alguma coisa para nós primeiramente, para depois a gente tentar fazer para os outros, não é mesmo? Já falei demais. A Isa já está assim com comichão, ela quer fazer a palestra, tá? Ela quer fazer a palestra. Ela tá com ansiedade, certo? E eu também. Mas pessoal, fiquem com a Isa agora. Que os bons espíritos estejam contigo, viu, meu? Muito obrigada, Flávio. Gente, vocês vão dar licença de tirar a máscara, porque falar de máscara não dá, né? Tá todo mundo de máscara aqui, então não tem problema. Primeiro, agradecer a espiritualidade, né? Pela oportunidade de estarmos aqui hoje, mesmo que no improviso, né? Eu tô fugindo tem algumas semanas, mas uma hora alguém falta e a gente tem que vir falar, né? Então, hoje a gente vai falar sobre uma palestra que eu já fiz algumas vezes. É um livro que eu indico muito a todos os trabalhadores e frequentadores da Casa Espírita. Então, vou aproveitar e mandar até um beijo para o Luiz Antônio de Votuporanga, que é o nosso irmão que escreveu essa obra, né? Chama-se Na Seara do Bem, Bastidores de uma Reunião Espírita. Então, o que esse livro vai trazer para nós? É um assunto que eu tinha muita curiosidade quando eu comecei a frequentar a Casa Espírita. Então, acho que é uma coisa interessante para nós abordarmos, né? Muitas vezes a gente vem para a Casa Espírita e nós temos a impressão de que só estamos aqui nós, ouvindo a palestra, né? Tem gente que fala, mas eu vou lá ouvir palestra, eu não tenho paciência, eu sinto sono, né? Eu fico entediado. Tem pessoas que falam isso. Mas isso acontece porque nós não temos a dimensão do que está acontecendo no plano espiritual aqui agora, né? Então, nós estamos aqui numa casa espírita e essa parte material, ela se desdobra muito além do visível para a maioria de nós. A gente não está vendo aqui o pronto-socorro espiritual,
há um salão, né, como esse aqui que a gente está usando, mas muito maior, que abriga os irmãos desencarnados. Eles também vêm para a palestra aprender, saber mais sobre as lições de Jesus. Na definição da espiritualidade, né, maior, o que acontece numa casa espírita? Então, eu vou pedir licença para vocês para ler só um trechinho que abre a nossa palestra, porque está muito bem ilustrado aqui, eu não quero esquecer nenhum trechinho. Então, a gente tem nesse livro a seguinte situação. Um trabalhador da seara espírita, chamado Tonini, ele desencarnou, né? Ele foi para o plano espiritual, e no plano espiritual, ele pediu autorização ao mentor dele para visitar uma casa espírita, para saber como eram esses bastidores da reunião pública. E aí ele vai ser acompanhado pela espiritualidade para ver quais são os trabalhos que se desenvolvem à noite, que se desenvolvem numa casa espírita. Então, a gente vai começar por essa primeira questão. Por que nós vamos ao centro espírita? Qual é o motivo que mais frequentemente nos leva a uma casa espírita? Alguém quer arriscar uma resposta? Melhor não se comprometer. Que motivo, Pedrão, você vem para a casa espírita? Seu Pedro é o mascote aqui da casa. Rezar? Procurar a ajuda de Jesus? Rezar bastante. Geralmente a gente vem pela dor, né? São poucas pessoas que vêm pelo amor, né? Eu quero trabalhar, servir ao próximo. Geralmente a gente tá triste, ou a gente tá com algum problema muito grave, né? Às vezes material, às vezes emocional. E aí a gente tenta de tudo, quando acha que nada mais tem jeito, alguém fala, por que você não vai no centro espírita? E aí a gente vem aqui e muitas vezes encontra até mais do que veio buscar. Então a gente vem para o centro espírita buscando muitas vezes um consolo, um amparo, né? Amor, né? Ser acolhido, ser abraçado, se sentir alguém, né? Importante para alguém. Então a casa espírita, ela tem uma multiplicidade muito grande de papéis e de elementos, né? De trabalhos que a definem. E aí o Luiz Antônio vai dizer o seguinte para nós aqui, através do espírito Tonini. O centro espírita adquire para nós uma nova visão. Templo, hospital, escola, oficina de trabalho, sublime educandário de almas, o centro espírita é a bondade e a misericórdia de Deus materializadas na terra em benefício das criaturas. Tem um trecho aqui muito bonito que ele diz que o centro espírita é uma estrela que se desprendeu do firmamento e veio iluminar os encarnados, estabelecendo o nosso contato com o bem, com a luz, né? Então a ideia aqui, gente, é pensar por que o centro espírita tem todos esses papéis. Ele é um templo, porque a gente vem para cá para se conectar com Deus, com Jesus, né? Com os espíritos que cuidam de nós. Ele é uma escola, porque nós ainda somos alunos das primeiras séries, né? A gente está lá na creche espiritual, né? A gente age igual as crianças fazem, né? A gente se joga no chão, faz birra, não vou, não quero comer o lanchinho, não quero fazer a tarefa. E aí é por conta disso que a gente vem aqui aprender essas lições, né? O Evangelho é a nossa cartilha, né? O Evangelho é aquele livro com as lições de Jesus que vai orientar qual seria o melhor caminho a seguir, qual seria a melhor decisão a tomar. O que eu faço nos momentos de dúvida, né? O que eu faço quando eu preciso de auxílio. Então, escola porque orienta aqueles que procuram a Jesus na figura dos trabalhadores, dos irmãos em Cristo, né? Então, oficina porque depois que a gente consegue o amparo devido,
muitos de nós começamos a estudar, nos interessamos em saber um pouquinho mais, né? A evoluir um pouquinho mais, a aprender um pouquinho mais, e aí muitas vezes a gente começa a sentir uma necessidade muito grande de trabalhar pelo próximo, né? A gente começa a sentir vontade de fazer um pouquinho mais, como o Flávio falou aí na leitura da mensagem inicial, né? Descruzar os braços, né? Abrir os braços, estender os braços. Então, o Centro Espírita tem essa multiplicidade de trabalhos e de atendimentos diferentes a cada dia, porque ele executa todas essas tarefas. Mas qual é o principal objetivo de um centro espírita? Jesus resumiu em um mandamento. Quando os apóstolos perguntaram para ele, qual é o mandamento mais importante, Senhor? O que Jesus respondeu? Amai ao próximo como a ti mesmo e a Deus sobre todas as coisas. Qual é a função do Centro Espírita? Nos ensinar esse mandamento. Amar o próximo como a ti mesmo e a Deus sobre todas as coisas. Tá? Isso traduzido em várias formas de trabalho. Então, nesse livro, o Tonini vai contar para nós como é esses bastidores. A gente tem curiosidade de saber o que está acontecendo, né? Como que acontece, como que seleciona, né? Porque os encarnados todo mundo pode entrar. Mas e os desencarnados? E os espíritos? Todos podem entrar? Aqui a gente não vê, né? Talvez alguém que seja médium, mais ostensivo, possa ver, mas em geral as pessoas que vêm no centro não veem os espíritos, não veem as energias que estão circulando no ambiente. Até coloquei essa foto, essa imagem, né, do livro Nosso Lar, de André Luiz, para o Chico Xavier, que mostra ali a imagem do Lísias dando um passe no André Luiz quando ele chega no plano espiritual, né? Tá reconstruindo ali o perispírito onde ele se machucou, né? No centro espírita também acontece isso. Não é só no plano espiritual, né? Eu vou falar uma coisa, não é para ninguém ficar com medo, tá? Se tiver medo de espírito, espírito com medo de espírito, né? A gente vê no centro espírita. Então a gente tá aqui e o nosso mentor vem com a gente, né? Auxiliar, que a gente aprenda melhor, que a gente entenda, que a gente receba o auxílio necessário. Então tá todo mundo sentadinho aí, todo mundo trouxe um amiguinho pra cá, às vezes mais de um, né? Às vezes vem o mentor e vem um amiguinho que não gosta muito, aquele antagonista da creche, puxa o cabelo, dá um beliscão. Você vem pra cá pra deixar ele aqui de castigo, né? Então ele vem aqui receber atendimento e você também. O que acontece? Você vem, deixa ele aqui e vai embora. Você tá sentadinho aí, tá tocando uma musiquinha. Você chegou bravo do trabalho, triste com o marido, triste com o filho, triste com a sogra, bravo, brigou com o cachorro. Chegou no centro espírita, né? Meio atordoado, pensando um monte de coisa. Aí você pega uma mensagem ali na entrada, lê e fala, foi pra mim essa mensagem, né? Que indireta. Aí você senta, começa a ouvir uma musiquinha, às vezes tem passando aí uma mensagem na tela aqui, né? Você começa a pensar. Percebeu que você vai acalmando um pouquinho? Vai dando um pouquinho mais de paz, os pensamentos vão ficando um pouquinho mais tranquilos. A espiritualidade já está trabalhando. Quando a gente faz a oração de abertura, eles também fazem. E aí você tá sentadinho, você tá pensando assim, meu Deus, me ajuda. Eu tô com um problema tão difícil. Você não tá sozinho. Tem alguém já acalmando você, doando energias, lendo a sua tela mental, lendo os seus pensamentos para ver o que está acontecendo com você, como pode te ajudar. A espiritualidade age nos mínimos detalhes, pessoal. Então, quando a gente chega ao centro espírita, a primeira coisa que acontece é que aqui na frente tem um portal de energias, numa frequência vibratória, como se fosse rádio, né? Emitindo um sinal numa certa frequência. E tem espíritos que estão vigiando a casa para que irmãos nossos mal intencionados não entrem para atrapalhar os trabalhos. Então entram aqueles que já estão em condições de receber auxílio no plano espiritual.
esses espíritos entram aqui, mesma coisa que acontece com os encarnados. Às vezes você chega, eu quero conversar com algum trabalhador, né? A gente vai ali no fundo, conversa, faz uma fichinha para você de tratamento espiritual. O desencarnado também passa por esse momento, né? Para ver para qual trabalho ele vai ser encaminhado. Então aí a gente tem a imagem, né, do Tonini chegando à casa espírita onde ele vai olhar esses trabalhos. E a primeira questão que ele observa é que não é todo espírito que consegue entrar, né? Que ele cumprimenta os espíritos, tal, faz a abertura. E aí ele percebe que tem duas entidades que estão colocadas à frente do centro e delas sai uma bola de energia muito clara, muito iluminada, né? E ele fala, quem são esses espíritos que estão aí na frente, né? Ele pergunta pro Joel, que é o dirigente espiritual da casa, o espírito que cuida da casa. Ele fala, são os trabalhadores da vigilância. É eles que, pela frequência vibratória de cada espírito, vê aqueles que já estão em condição de ser ajudados e aqueles que ainda não estão. Então tem a imagem aí, né? O portal na frente da casa e alguns espíritos que não conseguiram entrar estão revoltados ali na frente, né? Estão bravos, alguns entram, outros são barrados pela energia. A gente poderia pensar, nossa, mas que falta de caridade, né? Não, Jesus não disse que qualquer um que quisesse ajuda receberia? Então, mas esses irmãos não querem ajuda. É por isso só que eles não conseguem entrar. Sabe que eles querem entrar para tumultuar, causar briga, né? Desequilibrar os trabalhos. Então, como eles ainda não estão em condições, eles têm que esperar um pouquinho mais para serem encaminhados. Num outro momento que não hoje, né? E aí a gente vai ver nessa obra, né, de uma forma muito esclarecedora, que cada um de nós que vem procurar uma casa espírita precisa de uma coisa diferente ou de muitas, né, de muitos auxílios diferentes. E aí o Tonini percebe que o centro no dia da reunião pública se divide em 4 frentes de trabalho principais. Pode ter mais, dependendo do tipo de trabalho que a casa faz. Mas pensando no básico, tem 4 tipos de trabalho acontecendo aqui hoje, né? Sendo preparados aqui hoje. O primeiro grupo é o grupo da vigilância, são os espíritos que estão atentos à movimentação espiritual. O segundo grupo é o grupo da enfermagem. São espíritos que trabalham auxiliando no passe e nos tratamentos espirituais. O que eles ficam fazendo? Eles estão ali na sala de passe, eles estão passando atrás de mim, pegando extrato ali das plantas, levam, colocam na aguinha que vocês vão tomar depois de tomarem o passe. Fluidificam, colocam energias. Cada copinho que um de nós pega, ou a garrafinha que a gente deixa ali com o nosso nome para fluidificar, tem medicamentos que são para você. Que você precisa. Não tem um copinho igual ao outro. Porque cada um pode precisar de uma coisa, né? E aí, o que depende se vai fazer efeito esse fluido, essa energia que é colocada na aguinha lá fluidificada? A sua aceitação, a sua fé, sua vontade de receber aquele auxílio sinceramente, lá no seu coração, no fundo da sua alma, né? No seu espírito. Eu quero muito receber, então você vai receber. Lembra que Jesus falava quando ele encontrava as pessoas doentes, sejam elas doentes do emocional, do físico? A tua fé te curou. Então mesmo Jesus, que era um espírito mais elevado que já esteve na Terra, para ele precisava da fé daquele que recebia a cura. E nem sempre essa cura acontece da forma como nós desejamos. A gente quer ir um dia, tomar um passe e sair de lá sem problemas, né? Mágica. Aí se você toma um passe, você fala, não vou mais, fui lá tomar um passe e não resolveu. Você ficou a vida toda acumulando problemas. Aí você quer resolver tudo num dia, igual a pessoa que gosta de comer, né? Não sei quem. Comeu 34 anos, quer emagrecer em um mês. Tudo que engordou a vida inteira. Não acontece assim, né? A gente tem que ir no centro espírita, fazendo o tratamento aos poucos, mas mudando as nossas atitudes, melhorando a nossa fé, a nossa vontade de estar perto de Jesus,
de estar perto da espiritualidade. Às vezes a gente vai ali intermediar os espíritos desse setor de enfermagem, porque o médium fica ali, a energia passa por ele e vai para você. Ela vem do espírito, né? E você abre um guarda-chuva. Porque em vez de pensar em Jesus, num lugar bonito, se sentir em paz para receber essa energia, você está pensando assim, será que isso daí não é trambiqueira, não? Será que tem alguma coisa aí sendo doada? Ou então você está pensando assim, preciso ir no mercado, amanhã preciso ir no médico, preciso dar comida pro cachorro na hora que chegar em casa. Você não está sintonizado com esse espírito que veio te auxiliar. Você está com a cabeça em outro lugar, você está pensando em outra coisa. Então, existe uma série de pessoas envolvidas nesse processo, mas o principal é você. Né? O principal é você. Aí vem, prepara a sala, tem a aguinha lá esperando você, foi pensada para você segundo o que a espiritualidade viu. Como a espiritualidade sabe o que eu preciso se eu cheguei aqui agora? Porque pode ser, tem gente que já frequenta alguns dias, mas você pode ter vindo aqui hoje, primeira vez. Porque enquanto você estava sentado aqui ou no atendimento fraterno, um espírito estava auscultando os seus pensamentos. Para saber que tipo de tratamento você precisa. É físico, emocional, né? Outro processo que acontece, além do setor de vigilância de enfermagem, nós temos mais dois básicos. O do esclarecimento. O que o setor do esclarecimento... Pode entrar, fica à vontade. O que o setor do esclarecimento faz? A parte doutrinária. Ele prepara os trabalhadores que vão ministrar cursos, palestras, que vão atender as pessoas, para que consiga, da melhor forma, divulgar a doutrina, divulgar as lições de Jesus. E, por último, a gente tem um setor que é o de comunicação. O que o setor de comunicação faz? Ele prepara todo tipo de comunicação que acontece na casa espírita. Então, por exemplo, vou dar um exemplo simples. Tem um caderninho que circula aí no centro, você vai lá e escreve o nome de algumas pessoas, né? Que estão precisando de oração, de vibração, de auxílio espiritual. Como acontece? O que acontece com esse caderninho? A gente faz as orações na intenção daquelas pessoas, mas a espiritualidade tem um aparelhinho, que vai mostrar aqui depois na foto, ela pega o caderno, vem aqui e lê. Nessa tela desse aparelho vão aparecer as pessoas que mais precisam nesse momento de ajuda, e eles vão fazer um agendamento de visitas. Eles vão na casa de todas as pessoas que estão no caderno de vibrações. Ver o que está acontecendo, como essa pessoa pode ser ajudada, o que ela precisa. Por isso que às vezes a pessoa fala assim, eu queria deixar uma água para fluidificar. Tem um horário que a gente recomenda, porque a gente sabe que aquele horário, todas as sextas-feiras aqui na nossa casa, a partir das 23 horas, a espiritualidade visita trabalhadores, frequentadores, todos nós. No Evangelho no Lar também, né? Mas eles não precisam de nós, né? Eles podem ir a qualquer momento. Você chegou aqui e pediu ajuda, ele pode estar na tua casa nesse momento, né? Então, esse setor de comunicação trabalha com esse tipo de... Não empurra não, né? Trabalha com esse tipo de atendimento. Você está aí sentado, ele vai pegar as suas orações, as suas intenções e vai ver o que dá para fazer por você. Mas tudo isso, gente, todo esse trabalho acontece nos bastidores desde as primeiras horas do dia. Eles vêm aqui organizar o ambiente energeticamente, né? Preparar os tratamentos. Eles vêm aqui, nesse momento inicial do trabalho, enquanto a gente está fazendo a palestra, tem desencarnados aqui e tem palestra também para eles no plano espiritual aqui do centro, né? Às vezes desencarnados que vieram com a gente receber também o tratamento e às vezes que eles trazem do plano espiritual. Às vezes, já me perguntaram isso, né?
algumas pessoas ficam intrigadas. Por que tem música nos centros espíritas, né? Por que quando a gente chega, sempre o rádio tá tocando uma música, ou tem alguém tocando violão? Porque música é vibração, é frequência. E a música prepara o ambiente para a gente conseguir sintonizar melhor com a espiritualidade. Então, por isso que é importante ter uma musiquinha para elevar a nossa vibração. Não sei se vocês viram o slide inicial da palestra, né? Que a gente fica passando aqui com as mensagens do Chico e tal. Mantenha a fraternidade. Quer dizer, seja gentil com as pessoas na casa espírita. Elas estão tentando te atender da melhor forma possível, né? Mantenha o pensamento elevado. Por que é importante? Porque aqui tudo acontece pela sintonia. Mantenha a fraternidade, mantenha o amor, mantenha a vigilância. Então, tudo que a gente está fazendo aqui hoje está acontecendo também no plano dos espíritos. Só que aí, olha, a gente vai entrar numa questão aqui. Essa imagem está mostrando justamente isso, né? Eu marquei até com uma estrelinha aí. Esses que estão com a estrelinha azul não são visíveis aos nossos olhos. São os espíritos que ficam aqui do lado amparando, né? Para que a gente consiga passar a mensagem. Às vezes a gente se programa para falar uma coisa e é mais direcionado para um tópico específico, porque alguém naquela noite está precisando daquela lição. Então, tudo o que acontece aqui está sendo sustentado pela espiritualidade. E aí a gente vai entrar numa questão, ó. Ele vai dizer o seguinte: durante a palestra, muitos são motivados a pensar nas próprias ações. Então, conforme a gente vai falando de Jesus, né? Eu dei o exemplo, você está pensando, ai Deus me ajuda e tal, e tem um espírito aí te auxiliando. Conforme você está pensando nessas ações, isso pode levar você a se arrepender de uma má atitude que você tomou hoje, né? De repente você foi grosseiro com alguém, de repente você não foi muito legal. Então, você vai refletindo durante a palestra como você está agindo, como você está levando a sua vida. Aqui no livro, ele dá 3 exemplos, né? Esse exemplo que está aparecendo aí na televisão é uma moça, né, que está ouvindo a palestra ali sobre a história de Jesus, e ela foi muito grosseira com a mãe durante o dia. A mãe foi conversar com ela e ela destratou a mãe. Então, ouvindo, né, sobre perdão, sobre paciência, sobre o quanto algumas pessoas são abnegadas para que a gente esteja aqui hoje, né? Quantas pessoas se doaram por nós, ela lembra da briga com a mãe. Se arrepende, né? Se emociona, sabe que agiu mal. Então percebe que é importante esse momento? Ela está reconhecendo um erro, né? Então isso já vai dar um alívio para ela, se ela está sentindo culpa, sofrimento. Aqui a outra situação que a gente trouxe, o livro traz, né? É um senhor que vai ao centro espírita buscar amparo, mas ele está pensando no trabalho, ele não está ouvindo a palestra, ele não está conectado com a espiritualidade, nada. Ele está pensando assim, nossa, amanhã tem aquele contrato para fechar, tem aquele problema para resolver. Então a concentração dele não vai ser o suficiente, talvez, para ele alcançar o que ele veio buscar, né? Ele diz aqui, ó, além das reflexões que são estimuladas com bases mentais dos assistidos, a concentração é um elemento importante. Estar apenas fisicamente no centro não é o suficiente. É preciso estar sintonizado, né? Alguns irmãos dormem por diferentes motivos. Quem nunca foi numa palestra e viu uma pessoa dormindo, né? Tem gente que chega até a roncar no centro, né? Você tem que acordar, dar uma disfarçada. Por que acontece isso? Tem vários motivos, mas tem 2 que são importantes a gente ressaltar. Pode ser que seja algo puramente terreno. A pessoa tem um trabalho pesado, acorda muito cedo, começa a sentir sono nesse horário. Mas tem uma questão espiritual por trás disso também. Pode ser que a palestra também esteja chata, né? É uma possibilidade. Mas a questão principal que a gente tem que ressaltar aqui... Lembra que eu falei que a gente traz um amiguinho quando vem pro centro? Às vezes mais de um. Às vezes tem gente que vem de ônibus, né? Faz uns 15, 16. Eu venho de ônibus. Então, o que acontece? Você trouxe lá seus convidados para cá. Tem convidado que não quer entrar, mas também não quer que você entre. Entendeu? Ele não pode entrar. O que ele pode fazer?
te influenciar a não prestar atenção. Que é o caso do nosso irmão que está aparecendo aí na imagem, né? Percebe que tem uma energia densa, escura, circundando aqui, ó, né, o perispírito dele, o corpo dele. É a ligação dele, a sintonia dele com esse espírito que não quer que ele melhore. Como é que a gente pode fazer, né? Qual seria uma forma mais simples de fazer para que a gente não preste atenção naquilo que vai nos ajudar? Dormir. Né? Então eu durmo, não escuto a palestra, vou embora como cheguei. Recebo lá umas energias, tudo, mas não ouvi a mensagem. E tem também essa senhora, né, que é o terceiro exemplo. Essa senhora, ela tá muito aflita, né? Ela tá muito irritada, ela tá com pensamentos muito negativos, talvez alguma situação de contrariedade, né? Então, essas energias, percebe que elas saem da mente e vão pro corpo, pros chakras, né? Para esses centros que absorvem a energia. Essa senhora pode adoecer futuramente, porque essa energia densa que os pensamentos dela vão liberando vão sendo absorvidas pelo corpo. Então, quando a gente vem para algum lugar buscando ajuda, a gente precisa ser otimista. Precisa pensar que vai dar certo, que vai receber a ajuda necessária, que Jesus está de fato aqui para além das imagens, mas em energia, né? Em presença. Porque senão nós não conseguimos o que nós viemos buscar. E aí, para encerrar, né, para se encaminhar já para o finalzinho aí, esse exemplo, eu peguei essa imagem do livro porque eu gosto muito desse exemplo. Esse espírito que está inclinado aí à frente, ele está visualizando, ele está lendo o pensamento dessa senhora que foi procurar ajuda no centro. Olha o que está acontecendo com essa senhora. Ela está pensando no filho. O filho se separou da mulher, a mulher abandonou os filhos, né? E o filho dela está pensando em tirar a própria vida. E ela está muito desesperada porque quer ajudar o filho e não sabe como. Então ela foi ao centro pedir ajuda. Né? Esse espírito está vendo o que está acontecendo com essa senhora, sabe o que ele vai fazer? Ele vai onde está o rapaz, dar um passe, intuir para ele pensar outras coisas, para ele sair dessa tristeza, né? Para ele pensar nos filhos, pensar que amanhã, outro dia, podem aparecer pessoas novas, né? Chico Xavier, que era um espírito missionário, ele também tinha momentos de dificuldade, porque ele estava encarnado e ele passou por muitos problemas aqui, né? E um dia, muito desencantado, muito triste, muito preocupado com tudo que estava acontecendo, ele pediu aos espíritos de luz que pedisse a Maria que intercedesse por ele. Ele estava muito mal, muito triste, né? Muito preocupado. E Maria mandou uma mensagem com 2 palavras para ele. Tudo passa. Nada é para sempre. Você pode estar sofrendo com a ingratidão. Você pode estar sofrendo com a violência. Você pode estar sofrendo com um vício. Você pode estar sofrendo com a dor mais profunda que possa existir nesse momento. Essa dor não vai durar para sempre. Essa dor vai passar no momento que ela já tiver te ensinado o que você precisa aprender. O que nós precisamos aprender. Então aí, ó, tem uma imagem do passe. Para mostrar que o mesmo passe, na mesma câmara, no mesmo lugar, tem efeitos diferentes para cada um. Então, quando a gente vai num centro e fala, eu fui num centro, mas não gostei, porque eu não senti nada na hora do passe, não estava bom, talvez você não estivesse sintonizado. No caso aí, ó, aquelas pessoas que nós vimos nas situações anteriores, né? O rapaz que estava pensando no trabalho, continua pensando no trabalho. Então, ele não está focado no passe. Essa irmã que está tomando passe aí com a médium de vermelho, né, que está com a blusa vermelha, ela está recebendo passe mais do que os demais. Todos estão doando a energia da mesma forma. Por que ela recebe mais?
Porque ela está sintonizada, ela está com o pensamento conectado em Jesus, nos espíritos, então ela está recebendo nós. Gente, ninguém, nenhum espírito encarnado ou desencarnado em nenhum lugar desse universo deixa de receber auxílio se ele quiser receber auxílio. A gente vê em romances espíritas, às vezes o espírito está num lugar distante, ermo, sombrio, difícil acesso, chega a luz para ele, chega ajuda para ele. Então, por maior que possa parecer o seu problema, pode ter certeza que para Deus ele tem solução sim. Basta você se empenhar e também ajudar a espiritualidade a te ajudar, né? Então, o aparelhinho que eu falei aí é do livro de vibrações, né? Parece um tablet. Eu li, não vou lembrar agora o nome do livro, mas eu li num livro, acho que foi Irmã Sheila, do Fábio Dionísio, que na faixa das artes e da ciência, que é onde se encontram alguns espíritos de luz, eles estão 50 anos na nossa frente, em evolução. Inclusive de tecnologias, de aparelhos, de coisas assim. A gente pensa no aparelho assim, físico, né? Mas no caso deles são diferentes dos nossos, porque são espíritos, então são situações plasmadas com energias e tal, né? Então esse aparelho vai reconhecer energeticamente quem está acendendo ali um sinal de alerta com a energia que está ali anotada no caderno. Quando você anota um nome, você não está só anotando o nome. Você está pensando naquela pessoa, você está sintonizando com aquela pessoa e essa energia também vai ficar registrada, né? Ali, ó, os espíritos fluidificando a água, né? Não sei se alguém já assistiu o filme Nosso Lar, quando o André Luiz vai fazer a visita à família, né? Que ele põe a mão em cima da garrafa e aquele feixinho de luz, aquela energia vai e transmite elementos para cura, né? De quem vai tomar essa água. Então, a fé, gente, é a base de todos os tratamentos. Aqui essa foto, ó, de um atendimento fraterno, o espírito está ali do lado escutando. Você não está falando para mim, para a Bel, para a Silza ou para algum trabalhador dos seus problemas. Eu estou ali te ouvindo, mas quem está ouvindo mesmo é a espiritualidade que vai agir em seu favor, né? Que vai intuir um tratamento para você, uma orientação, né? Olha só, né? Essa irmã foi fazer o atendimento fraterno, trouxe um convidado que não quer entrar. E aí, como mensagem final, eu queria deixar essa mensagem aqui para vocês, né? Ore, estude, tenha bons pensamentos, trabalhe, pratique dentro das suas possibilidades a caridade moral e material. Siga os ensinamentos de Jesus dentro daquilo que você já pode pôr em prática, se esforçando para ser cada vez melhor. Se você estiver a fim de receber a cura, a ajuda, pode ter certeza que a ajuda vem. Só que a ajuda está no Evangelho, está no estudo, né? Está na sua própria luta íntima. Espero que tenha sido proveitoso, né? Para a gente se esclarecer um pouquinho mais sobre o que acontece na Casa Espírita. Esse lugar que a misericórdia divina, por muito amor, né? E por muita vontade de auxiliar e de nos guiar para o caminho do bem, constrói para que a gente possa estar aqui hoje, né? Que Jesus abençoe todos nós. Uma boa noite a todos. Pessoal, obrigado, Isa, por você ter quebrado esse galho para nós. Eu sempre gosto de escutar essa palestra sua, porque você fala muito calmamente, a gente entende. E é isso, pessoal, a gente tá vindo no centro espírita, a gente vai ver espírito sim, porque nós somos espíritos, então a gente olha para o outro, é um espírito, tudo bem, só não vê os desencarnados, mas espírito nós somos, então você vai ver espírito sim, não tem jeito, em qualquer lugar que você for, não é verdade? É verdade.
Meus amigos da internet, muito obrigado. Tenha uma boa noite. Eu não vou mostrar para vocês, mas vocês lembram daquela pombinha que estava em cima do ventilador? Pois é. Ela fez um ninho e agora ela está do lado de lá. O ventilador está no ninho. A gente não pode nem usar o ventilador. Estamos aqui passando calor porque ela está dormindo lá. Tá bom? Meus amigos, vamos terminando aqui, agradecendo a Deus, agradecendo a Jesus, principalmente a espiritualidade desta casa, que nós amamos de paixão, que pegamos para trabalhar, para sintonizar com Cristo. Muito obrigado, vocês tenham uma boa noite, uma boa semana e até quinta-feira, se Deus quiser.